o Danilo Bastos, eu sou analista de fundo imobiliário, sou sócio da Ticker Research, estou aqui com dois amigos que eu admiro muito, o Marcelão Fai, vou passar a bola para ele se apresentar, e o Medeiros. O objetivo dessa live é a gente falar um pouco aí do caso do HCTR e similares, mas a ideia não é criticar investidor, não é criticar gestor, nada disso. O que a gente quer fazer aqui? É extrair lições para nós profissionais e para nós investidores. A gente também investe para vocês, investidores também. A gente tem uma longa jornada de investimento pelo resto da nossa vida, e a ideia é extrair aprendizados. O Marcelo Fai, eu lembro claramente, ele vai falar mais sobre isso, ele fez um post aí público na época, sugerindo fortemente a não investimento nesses fundos. A gente chegou a distribuir um relatório gratuito, eu cheguei a distribuir um relatório gratuito na ocasião, há 1 ano e meio atrás. O Medeiros, se eu não me engano, foi o primeiro analista que levantou essa lebre, né? Eu vou passar para vocês se apresentarem aí, então, rapidamente, para quem estiver assistindo no canal dos outros. Vamos lá, Marcelão, fala aí, dono da casa. Vamos lá, então tá, turma, eu sou o Marcelo Fai, também sou analista de fundos imobiliários, aqui é uma trinca, né, de analistas de fundos imobiliários, e enfim, assim como o Medeiros, assim como o Danilo, todos nós três aqui, nós temos nossos serviços de assinatura, onde a gente vende as nossas recomendações e as nossas análises, então depois confere aí o trabalho de todo mundo, e se fizer sentido para você, um de nós, todo mundo aqui é bem ativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, né? E aí nos encontra lá e conversa com a gente no direct e lá a gente negocia, faz algum negócio, quem sabe. Beleza? Medeiros, tá contigo, cara. Legal, pessoal. Boa noite Danilo, boa noite Marcelo, boa noite todo mundo que está aí nos ouvindo, ou bom dia, ou boa tarde, se você estiver assistindo depois. Sejam todos muito bem-vindos, quem está nos assistindo. Obrigado pela live, Marcelo e Danilo. Acho que é uma grande oportunidade nós conversarmos sobre esse tema, ajudar os investidores. Vai ser bacana, é uma live aí que nós estamos fazendo na casa do Marcelo, né? Mas vamos gravar, vamos disponibilizar depois nos 3 canais do YouTube. Acho que o objetivo é trazer conhecimento, permitir que o investidor se aperfeiçoe. Meu nome, para quem não me conhece aí, que está assistindo às vezes no canal do Marcelo, está assistindo no canal do Danilo, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou o fundador do Desmistificando Research. Começou lá em 2015 como Desmistificando FI. Tem uma admiração incrível aí pelo trabalho do Danilo, do Marcelo. Então, assim que nós fizemos as provocações lá no Instagram, rapidamente já saiu a live. Eu acho que vai dar uma live aí de muita geração de conteúdo. Tenha ou não HCTR na carteira. Eu acho que esse é o ponto importante. Tenha ou não HCTR na carteira. Então, se fizer sentido aí para você, curte o vídeo onde você estiver assistindo, em qual dos canais estiver assistindo, se inscreve nos nossos canais aí para ter mais conteúdo também e aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. Show de bola. Então, galera, para a gente contextualizar aqui, vou até deixar vocês responderem primeiro, já que eu estou aqui no papel de mediador. Fala mais ou menos aí o ponto. Eu vou passar para o Medeiros agora, Fai, já que você começou anterior, e depois a gente inverte. Quando você resolveu recomendar a venda publicamente, o HCTR era um fundo que a cotação subia, o HCTR era um fundo que distribuía cada vez mais dividendos. Eu lembro quando a gente fez a nossa recomendação pública, que foi em março de 2022, cara, depois da recomendação, o fundo continuou subindo dividendos, chegou a pagar 1,77, 3, 4 meses depois de dividendos. Cara, e aquilo, a gente citava fundamentos, mas a galera só enxergava o dividendo, né? Você fala, eu não concordo com esse ponto no fundo, eu acho que isso merece atenção. Não, mas o dividendo está subindo, Então, eu queria trazer um ponto aqui para esses fundamentos. O que você enxergou lá atrás, Medeiros, para que você falou, tem uma coisa errada aí, acho que não faz tanto sentido. Acho que o ponto que dá para destacar, a minha recomendação de venda foi em setembro de 2021. 22, né? 21. De 21, né? Foi antes, de 21. A minha foi setembro de 21. Isso, a minha foi setembro de 21. Dentro da tua assinatura, né, Medeiros? Dentro da minha assinatura. Infelizmente, eu cheguei a pensar em fazer publicamente, mas infelizmente eu acredito que eu tenha sido o primeiro. Aconteceram algumas coisas que me fez não querer fazer publicamente. Aí depois até eu fiquei bem feliz quando o Marcelo fez, mas preocupado também, né? Porque sempre que você faz uma recomendação pública, você tem que ter todos os registros e tudo mais para também não vir a se incomodar, né? Nós sabemos como é que funciona isso. E eu estava sendo o primeiro de um case que era a paixão, né? Era realmente a paixão tal dos investidores. E o que eu vi ali, gente?
Uma equação que eu sempre digo é risco-retorno. Eu não sei, mas muitos investidores, quando eles olham essa equação risco-retorno, eu noto muito que eles acabam olhando ou só o risco ou só o retorno. Eles nunca conseguem ver essa dobradinha. E eu comecei a olhar o risco do HCTR como algo que, caso desse algum problema, acho que esse é um ponto que eu disse muito no relatório, caso desse algum problema, o problema ia ser muito grande. Ele não ia ser um problema de uma pequena inadimplência. Então, quais são os grandes pontos de destaques ali que me fez realmente recomendar a venda, não só dele, mas de todos os fundos interligados, né, durante aquele período? Então, HCTR, Teva, Iridium, próprio Iridium, todo mundo que tinha aquela interligação, mas para mim o HCTR era o maior desafio de todos. Então, o primeiro ponto, eu não tinha muita, vamos assim dizer, simpatia com o mercado de multipropriedades. Então, para mim, os CRIs de multipropriedades, eles eram muito sensíveis, o formato com que eles existiam. Quem não me conhece, eu, na verdade, sou formado em Direito, e, né, apesar de ter MBA, mercado financeiro e tal, mas o que acabava acontecendo? Eu olhava muito para os CRIs de multipropriedade e eu dizia, gente, isso aqui, a forma como isso aqui é vendido, isso aqui é uma grande ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. A hora que um advogado se despertar para isso aqui, vai ser processo a 3x4 contra o devedor, né? Seja GPK, seja Hope, seja quem fosse ali. Seja Van, né, que eram os grandes devedores do hectare. Então, daí isso era um ponto que eu via como problema. Mas ok, isso era um primeiro ponto. E aí depois tinha um outro ponto que começou a me chamar a atenção. Os CRIs, que boa parte dos CRIs da hectare, desses de multipropriedade, GPK, Hope, Van, eles tinham carência de amortização. E ali, mais ou menos nessa época que eu recomendei, um pouquinho antes, tá, eles estavam chegando no fim da carência da amortização. E aí se fez um novo CRI com carência de amortização para pagar aquele, meio que quase como uma renegociação para quem estivesse nos assistindo, né? Para manter aquela carência de amortização. E eu disse, putz, isso aqui não é legal. Isso aqui não é legal, porque isso pode mostrar que os caras não estão tendo fluxo para pagar esse CRI. Isso aqui é perigoso. Aí foi somando, né? Que é aquela coisa, não é um fato isolado. O Danilo, que é piloto de avião, você vai saber melhor que qualquer um, né? O avião não cai por causa de um fato isolado, né? Aí você foi somando os fatos isolados. Aí teve um caso ali que começou a me chamar a atenção e aí sim me incomodar. Eu disse, cara, isso aqui, esse risco, na minha opinião, não é tolerável. A Hectare começou a investir num fundo imobiliário que comprava o equity, né, a empresa que era a devedora do seu CRI. Aí eu disse, olha, agora eu estou na ponta credora e na ponta devedora. Indiretamente? É indiretamente. Mas se na ponta credora, que é o CRI, eu executar a garantia, eu vou perder na ponta devedora. E aí começou aquilo que eu falei do risco-retorno. Eu comecei a chegar numa equação que, se desse problema, o problema ia ser muito grande. Porque eu ia perder. Não é aquela coisa assim que às vezes nós vemos no CRI, né? Ah, eu tive um problema, executa a garantia, ok, vou ter uma perda, porque o imóvel não vai cobrir totalmente, e aí eu tive uma boa diversificação. Não, ali eu ia ter a perda. Porque eu ia ter uma perda nas duas pontas. Não ia ter como acabar acontecendo, tá? E aí eu fui somando fatores, tá? Dessas renegociações de CRI, eu fiz um negócio, gente. Eu não sei se o Marcelo ou o Danilo, acho que o Danilo chegou a ler esse texto, que foi o texto da recomendação. Eu fiz um negócio que foi meio hercúleo, foi meio doido, assim, sabe? Eu peguei um domingo e eu fiquei mais ou menos 4 horas numa tela, o CRI antigo, e numa outra tela o CRI novo. E era o mesmo complexo hoteleiro em Gramado. E eram os mesmos apartamentos. E aí, para quem não conhece multipropriedade, é aquele negócio que você vende lá o direito de usar lá um pedaço daquele apartamento, uma fraçãozinha. E aí eu disse, cara, deixa eu ver quantas pessoas repetiram. Só que não dava para ver, era tipo 5 mil pessoas, né, que tinham comprado as frações e que estavam dentro do CRI ali, como cedendo o crédito, né? A GPK estava cedendo aqueles créditos ali. Deixa eu comparar de forma por amostragem para ver se eu acho alguém. Eu não achava ninguém. Aí quando eu achava um, eu dizia, nossa, comecei a ver e você não tinha repetição. E aí realmente começou a ficar muito claro para mim aquela história da ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, que
que um gestor já tinha me explicado lá atrás como é que era o grande objetivo aí dos multipropriedades, ou como é que ele gerava muito dinheiro. Que era a questão de, eu compro, putz, eu fiz uma besteira, dá uns 10 meses, eu desisto, perco praticamente tudo que eu comprei, e aí, né, a empresa vende para outra pessoa, passa uns 10 meses, aquela pessoa vende para essa propriedade, eu disse, cara, isso aí vai dar algum tipo de problema, tá? E aí, gente, foi um universo de pesquisa, né? Foi realmente uma pesquisa muito longa, como vocês também fizeram. Aí fui para o YouTube, comecei a achar grupos de pessoas se unindo para processar as empresas, tanto o GPK quanto o Hope, fazendo reuniões virtuais para processar eles, porque estavam sendo lesados. E eu disse, cara, que troço doido isso aqui a hora que estourar, não vai conseguir pagar. Não vai ter jeito de pagar. E aí comecei a ficar com esse receio. Tá? Aí os últimos 2 pontos assim que foram fundamentais foi, ele pagava muito, porque a inflação estava muito alta, esses fundos pagavam uma inflação muito alta. Qualquer um que já investiu no mercado imobiliário para construir, para qualquer coisa, né, principalmente construir, que é onde eu tenho uma margem mais alta, sabe que não tem como, é muito difícil você conseguir ter margem de lucro que permita a quantidade de juros que o fundo da HCTR estava recebendo daqueles CRIs. Eram juros assim que, somando inflação e juros, nós chegávamos a ter que ter ali algo em torno de 35% ao ano. A minha atenção disso agora, tem CRI ali, IPCA mais 16, hoje. Né? Hoje, exato. Né? Aí você imagina, mas só que lá era GPM, né? Uhum. E o GPM estava batendo 20%. Então você tinha ali, tipo, 30% entre juros e inflação. Se eu sou empreendedor, para eu pagar tudo isso, cara, a minha margem tem que estar em 40%. Tipo, é muito por ano. Então é muito difícil. Então isso começou a me chamar muita atenção. Num business pós-pandemia, né? Oi? Pós-pandemia. Né? Todo Exatamente. aquele efeito pós-pandemia ainda, o pessoal fugindo de hotel e coisas desse tipo. Exatamente. E aí o gatilho final para, vamos assim dizer, interligar tudo isso e tal, vem muito do que aí, como nós estamos aqui para aprendizado, né? Eu acho que quem está nos assistindo quer muito aprendizado. E aí veio, acho que é o que eu posso dizer de grande aprendizado para os investidores. Foi um relatório gerencial do Habitat. O Habitat escreveu um relatório gerencial salvo engano, em agosto ou setembro, de 2021, dizendo que ele estava aceitando a recompra voluntária do GPK, dos CRIs. O GPK era o grande devedor de hectare, então ele estava aceitando a recompra voluntária nessa história de fazer um novo CRI para continuar a carência de juros, e não teria mais CRI do GPK, porque ele estava muito desconfortável com o risco de crédito que ele estava vislumbrando em GPK, e que ele não teria mais aquele CRI. Eu disse, cara, eu estou vendo tudo isso aqui. Um gestor que estava lá dentro, porque nós não temos acesso à contabilidade de uma empresa de capital fechado. E ele está dizendo isso. Aí é o que eu sempre digo para os meus assinantes, para os meus alunos. Cara, são 400 fundos imobiliários. Olha a quantidade de dúvidas que nós temos aqui atrás. Faz sentido mesmo? Mas é que está pagando muito dividendo. Mas tem outras coisas pagam dividendo, eu tenho outras coisas descontado. Não está fazendo tanto sentido. Aí foi onde realmente eu optei por fazer essa grande recomendação de venda, tanto dele quanto dos vários fundos. E eu acho que aqui, só para concluir essa minha fala já longa, e aí que eu digo do aprendizado. A investidor muitas vezes me pergunta o seguinte, eu só tenho 5 ou 6 fundos imobiliários porque eu leio o relatório gerencial só desses 5 ou 6. Se tiver que ler muitos relatórios gerenciais, eu acabo tendo dificuldade. E perfeito, tá certo. Realmente é difícil no dia a dia das pessoas você ler tanta coisa. Mas não adianta você ler só o relatório do seu gestor, porque o seu gestor, se tiver de uma determinada... Pai da criança, né? Seu filho é sempre bonito. Né? Exatamente. E olha só, e aí eu fui achar um ponto de dúvida do hectare lá num outro fundo de CRI que não tinha nada a ver, né? Então, aí somou tudo isso. E aí o fator principal foi realmente essa ideia, tipo, cara, 400 fundos, pelo amor de Deus, esse é um risco desnecessário. Agora dizer assim, né, que eu tinha certeza que ia ficar inadimplente, não, isso seria completamente impossível. A gente está falando levantar a bola, né? Exatamente. A levantada de bola. A questão é justamente a levantada de bola. Eu vou só frisar um ponto aqui antes de passar a bola para o Marcelão.
Assim, ó, tudo isso que você falou, Medeiros, e vai na linha que o Marcelo vai falar e que eu vou falar daqui a pouco, não tem nada a ver com olhar dividend yield e PVP. E eu falo isso porque eu recebo muita pergunta assim, toda análise do cara vai nisso. Esse fundo tá bom porque o PVP tá baixo, o dividend yield tá alto. Né? Então, tem muito mais coisa além disso e o investidor precisa realmente... Só tem dois caminhos, né? Eu insisto muito nisso. Ou o cara estuda bastante, a ponto de compreender isso que você está falando e buscar essa informação, ou ele é orientado pelo profissional. Não tem jeito, né? Marcelão, conta Bom, aí vamos a lá. história do teu post viral. Assim, o que a gente tem em comum aqui, Medeiros, é um somatório de diversos aspectos, onde muito provavelmente um deles sozinho não teria nos motivado a fazer o que fez, mas o somatório de todos eles, aí tu fica numa situação que tu olha para aquilo, tu diz, cara, eu não posso ver tudo isso e ignorar o que eu estou vendo, eu não posso ver tudo isso e não fazer nada a respeito, e a gente, como analista, precisa se posicionar. Então, assim, ali foi uma pesquisa de pelo menos uns 6 meses que eu fiz antes de fazer aquela publicação, onde eu conversei com muita gente, porque, assim, para ser bem franco, eu não sei exatamente qual foi a primeira fagulha que me acendeu, quem é que alertou a lebre, né? Quem é que disse assim, dá uma lupa nesse cara, eu não me lembro de onde que isso apareceu, mas, enfim, apareceu, e aí eu comecei a ir atrás e pesquisava algumas coisas e me consultava com alguns amigos de mercado, seja gestor, seja analista ou profissional aí do mercado também, porque toda a estrutura desses fundos é muito complexa, é extremamente complexa. Então, tu começa a ver tudo aquilo e diz, pô, será que eu estou entendendo? Será que é isso mesmo? E aí tu vai te consultando com um, com outro, para ter certeza que tu tá na linha certa de entendimento. Então, foi uma caminhada bem longa. Obviamente que eu não posso citar absolutamente nenhuma das minhas fontes que me ajudaram nisso, né? Mas eu tive ajuda de bastante gente para chegar nessa conclusão. Bem, o que eu fui somando ali de pontos, né? Uma das primeiras coisas que me chamou bastante atenção é a estrutura societária das gestoras que controlam, que fazem a gestão desses fundos, Hectare, Devan, e mais recentemente a R Capital, que foi um spin-off de uma das gestoras controladas pelo mesmo grupo, que controlavam a mesma securitizadora na época, hoje não mais, mas na época sim. Controlavam também a Servicer. Quer dizer, praticamente todos os players que estariam envolvidos ali nessas operações, nesses CRIs, eram controlados por uma mesma empresa. Então, o conflito de interesse ali potencial, ele é enorme. Agora, o conflito de interesse sozinho, ele não necessariamente ele é um problema. Por isso que se fala muito em conflito potencial, porque ele é potencialmente um problema. Se eu estou na ponta credora e devedora do CRI, se não der problema, o conflito ele não se materializa. Mas se der problema, eu estou nas duas pontas, não tem reunião, não tem ninguém defendendo o seu interesse, sou eu que vou escolher para que lado que isso vai pender, para um lado ou para o outro. Ou o equity vai dar o calote na dívida e azar, porque eu sou o cara da dívida lá, eu perdoo se eu quiser, ou eu vou executar todas as garantias e vou tomar o equity para mim, o equity é meu, enfim. Então, assim, potencialmente é um risco muito grande, muito, muito, muito grande. E aí tu olha para isso aí, chama bastante atenção. Mas aí, isso sozinho seria motivo para a gente fazer uma anti-recomendação de um fundo como esse, que vinha performando excepcionalmente bem. Quando eu digo performando excepcionalmente bem, eu estou me referindo aos dividendos pagos ali para os investidores. Então, assim, isso sozinho não era suficiente. Mas aí, tu começa a ir mais adiante, e eu sempre gosto de fazer aquela análise / investigação, que é, cara, tenta puxar a capivara, né? E aí, conversando com muitas pessoas, empresas que fizeram negócios com
com esse grupo, cara, assim, inclusive está lá no artigo, foram N pessoas, eu não me lembro o total, mas foram várias, 10 pessoas ou mais até, só uma não estava, assim, não me dizia, fica longe, não faz, não tive uma experiência boa, não recomendo para ninguém. Então, quer dizer, pô, isso chama atenção, porque assim, o cotista está fazendo negócio com essa gestora, com esse grupo, está dando o seu dinheiro para esse cara cuidar, para esse cara pegar o seu dinheiro e emprestar para alguém. Casualmente, esse alguém na outra ponta é o mesmo cara. E quem cuida desse empréstimo é ele também. Quer dizer, estava tudo em casa ali. Então, assim, se tu vê que, putz, a reputação de quem, desse grupo, com quem já fez negócio, não é das melhores, pô, tu quer estar na ponta mais frágil possível desse negócio, que é entregar o dinheiro para o cara cuidar e fazer uma coisa que tu não tem absolutamente domínio nenhum sobre o assunto, não, é uma coisa que não faz sentido. E aí eu comecei a ver, enfim, uma série de coisas e negócios que eles estavam envolvidos já começando a dar os primeiros sinais de problema. Né? Própria Gramado Parques, circuito de compras, a emissão do CRI Hope foi uma coisa que me chamou demais a atenção, demais a atenção. O volume na época? O volume foi 970 milhões de reais, quase 1 bi, destinados para uma aquisição desse montante, ou praticamente isso, de uma empresa. Quem constituiu a empresa XYZ para comprar esse grupo de hotéis que seria pago com o dinheiro do CRI Hope foi essa própria empresa que controla aí essas gestoras. E essa empresa estava dentro de um FIP, que é um fundo de investimento em participações, assim como o fundo de investimento imobiliário compra imóveis, né? O FIP compra a participação de empresas. Então, esse FIP era dono dessa empresa que comprou esse grupo de hotéis. Esse FIP era, na época, gerido por esse mesmo grupo. Quer dizer, basicamente o cara estava pegando o dinheiro dos investidores para fazer uma compra 100% alavancada, onde ele mesmo controlaria a empresa adquirida e, se não me engano, esse CRI pagava IPCA mais 8 e IPCA mais 12. Quer dizer, não fazia o menor sentido esse nível de remuneração para uma operação desse risco, imbuído desse monte de conflito potencial ali dentro. Então, cara, tu olha para isso tudo e tu pensa, cara, eu sempre gosto de inverter as coisas, né? Como é que eu defendo o investimento numa situação dessa? Cara, é indefensável. Então, se é indefensável, está resolvido. Fica muito longe disso. Fora, né? Se tu não vai conseguir defender, ou se tu vai ter dificuldade de defender aquilo, tu tem que ficar longe. Eu sempre costumo dizer assim, se tu tá numa situação onde tu precisa explicar ou te explicar, em primeiro lugar, já não importa mais se tu tem razão ou não. Você não deveria estar nessa situação. Começa por aí. Depois, eventualmente, depois da explicação, até você poderia ter razão ou não, mas não se coloque numa situação onde você eventualmente precise explicar. Você não deveria estar lá em primeiro lugar. Então, assim, qualquer investimento ali, para mim, ele é indefensável. Assim, eu ia ficar vermelho de vergonha, porque qualquer coisa que apontasse ali, realmente, como assim que eu vou me expor a isso? Como assim que eu vou fazer um negócio desse? Então, ficou muito óbvio. Muito óbvio. E na época, eu pensei assim, cara, aquilo para mim, a gente, né, Medeiros, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas, cara, saber a gente não sabe, mas a gente acha, né? Então, assim, eu achava que aquilo não podia terminar bem. Era muito entruncado aquilo tudo. E uma hora que uma coisa começa a dar problema, desencadeia, isso tem um efeito cascata ali para uma série de outras coisas. Então, assim, precisaria tremer um pouquinho a árvore para a coisa desandar assim completamente. E no fim, acabou sendo o que aconteceu. E aí a minha motivação de fazer aquela recomendação pública e colocar aquilo num post do Instagram é porque os fundos ainda são, né? Mas eram extremamente populares. Uma quantidade enorme de investidores, cara,
comprando, achando o máximo aquilo tudo, achando maravilhoso, pagando qualquer preço, porque o dividend yield era alto. E eu pensava, cara, eu preciso fazer isso publicamente. Paciência, azar. Eu não posso deixar isso restrito a quem eram os meus clientes na época. Eu estava num hiato entre uma assinatura que eu tinha antiga e essa nova. Como é que eu vou guardar isso aí para mim? Eu não ia conseguir dormir depois se a coisa realmente degringolasse como degringolou e eu não tivesse feito nada a respeito. Então, ali eu decidi, não, vamos fazer uma recomendação pública mesmo, paciência e vamos lá. Cara, dei sorte, porque assim, semanas depois começou a dar a primeira derrocada. Eu lembro que quando eu fiz a recomendação, estava lá na casa dos 118, 120 reais. Ali ele ficou mais uma semana, 2, 3. Depois veio aquela primeira queda ali para perto dos 100, 108, alguma coisa assim. Depois voltou a subir e aí sim, na segunda desandada, ele nunca mais voltou. Mas foi um somatório de várias coisas. Tanto é que quando tu pega lá, e eu vi várias pessoas comentando o artigo lá, diz, mas só isso aqui não é motivo. Realmente, só aquilo ali não é motivo. Disse, mas isso aqui não é motivo. Realmente, isso aqui não é motivo. Agora, soma tudo, cara, aí não tem como tu botar dinheiro ali, tu não tem como defender um investimento desse. Aí ficou óbvio a não recomendação, né? Vocês falaram 2 pontos muito importantes aí, né? A gente não tem a capacidade de prever o futuro, isso aí é óbvio, e que não é um ponto isolado, né? São vários pontos aí. Então, depois dessa baita aula que vocês já deram, eu vou ser bem sucinto aqui. Assim, eu sou aviador, né? Como o Medeiros falou, eu estou viajando pelo Brasil, eu também sou formado em finanças, eu gosto muito de olhar para negócios com olhar financeiro, né? Aquela mania tonta de você vai tomar um café, tem movimento aqui, o fluxo, não sei número, né? Mas você acaba olhando essas coisas. E algo que naquele período, pós-pandemia, me chamava a atenção era o movimento nos hotéis, que eu me hospedo bastante, é muito fraco. Então, a gente tinha, desse horário de atenção, esses fundos não estavam na nossa carteira, mas tanto para os fundos de hotéis, especificamente, quanto para os que investiam em CRIs relacionados, né? E aí, multipropriedade. Tem uma casa de análise que a gente faz consultoria para eles, a gente presta um serviço de consultoria, e eles tinham, na ocasião, o Habitat e o HCTR na carteira. Eu lembro desse relatório que você citou do Habitat, isso foi um ponto que me chamou atenção também. E a gente começou a questionar algumas operações ali do HCTR e CRIs relacionados, né? Do HCTR especificamente, eu não tive a oportunidade de conversar com o pessoal de gestão, a gente chegou a marcar umas 2 reuniões, mas aconteceram imprevistos, mas de outros fundos aí com CRIs relacionados, eu conversei com algumas pessoas, eu gosto muito disso também, de quando possível, né? Se olhar no olho, cara, a pergunta não olhar no olho é uma sensação que eu tenho, a resposta é muito diferente do que vem no e-mail, quando você sente aquela titubeada, e o questionamento do investimento massivo no Hope, os fundos estavam fazendo emissão e aumentando, eles não estavam... A lógica de um fundo, na minha cabeça, de um fundo imobiliário que investe em operações de alto risco, é diluir o risco. Então, quanto mais crise ele tiver de operações diferentes, mais protegido ele está. E ele estava indo no caminho da concentração de algumas operações, alegando, não, porque a gente conhece tão bem isso, tal. Cara, aquela história não estava colando tão bem assim. E aí tinha um outro ponto que me incomodou na sequência, foi exatamente você apertar o risco, execução de garantia. Aí veio a questão do envolvimento lá no circuito de compras, dívida e equity. Indiretamente, como você mesmo citou, mas você coloca, de certa forma, a mesma pessoa nas duas pontas de negociação, né? O cara está devendo para ele mesmo, né? Então, cara, a coisa começa a virar um nó, virar um emaranhado. A Ticker tinha acabado de ser homologada para fornecer análise para a XP na ocasião, assessores também começaram a cobrar muito, e aí a gente fez um relatório, exclusivo do HCTR, que não estava na nossa carteira, recomendando a venda, citando pontos ali de venda, citando pontos que nos levaram à venda, e aí, como a gente distribui esse relatório para a XP, a gente acabou distribuindo esse relatório publicamente também. O negócio que a gente fala, que vocês citaram aí, que eu acho interessante, você não tem motivo para comprar, você está estranho, para que você vai se expor a esse risco, né? Algo que eu costumo trabalhar aqui, assim, eu deixo claro isso até para os assinantes, eu estabeleço parâmetros para fazer alguma recomendação. Então, às vezes é um fundo imobiliário que está descontado, que eu até acho que ele vai recuperar, mas ele pode passar por percalços no caminho, ele não entra na recomendação, porque eu gosto de entregar conforto para o cara, eu gosto de entregar alguma previsibilidade na renda, a gente está falando de ativo de renda variável, mas eu falo assim, cara, se estourar isso aqui, isso vai ter um problema. Então, ele não estabelecia os critérios, então, para a gente fazia muito sentido recomendar essa venda, e foi o que a gente fez na ocasião. Evoluindo aqui, cara, a gente falou pra caramba, já acho que essa live vai ser uma live longa, hein?
mas é bom que a gente troca bastante ideia. Acho que ninguém está com pressa para dormir aqui. Cara, nesse negócio de recomendar venda, acho que todos vocês dois passaram por isso também, eu passei. Muito investidor, na época, estava bastante apaixonado assim, pela questão dos dividendos. Talvez quando você sugere ir contra, você cutuca o ego da pessoa, né? E a pessoa tinha todas as armas na mão. Mas o dividend yield está subindo. Eu até brinquei isso no Instagram esses dias. Tinha cara que mandava comentário. Falei assim, mas eu já invisto no fundo há um tempão, nunca tive problema. Não dava para ser um tempão, que o IPO era de 2019, né? Mas você perguntava um tempão do cara, era 6 meses, 4 meses, né? Coisa do investidor novato mesmo, horizonte, o que é normal, né? Essa indústria cresceu muito de 2020 para cá. Né? Mas a gente, depois dessa recomendação de venda, depois que a bomba estourou, eu recebi muito comentário também, e foi o que motivou essa live, do pessoal se sentindo culpado. Cara. Você acha que faz sentido? Como é que vocês veem esse sentimento de culpa do investidor? Você acha que o cara ele tem que se sentir culpado porque errou nesse fundo, porque ele botou muito capital ali e tal? Vou inverter aqui, passar para o Marcelão primeiro. Cara, vamos lá. Assim, culpa é uma palavra forte, assim, né? Um sentimento muito ruim. Também passar a mão na cabeça e dizer, não, faz parte. Não, cara, não. A gente não pode ser assim tão tolerante com erros que nos fazem perder dinheiro. Mas o fundamental é, cara, pensar e refletir bastante a respeito. E eu sou um cara que eu gosto muito de fazer isso, né? Eu estou sempre revisitando erros do passado para não cometer eles de novo. Uma das minhas primeiras experiências profissionais lá, com, sei lá, 20 anos, eu tinha um chefe que ele me dizia o seguinte: se tu errar uma vez, não quer dizer que tu vai errar a segunda. Mas se tu errar a segunda, tu vai errar a terceira. Como que diz? Ou tu aprende, ou tu não aprende. E aí tu vai continuar cometendo o mesmo erro. Então, assim, se sentir culpado, se sentir mal porque teve prejuízo, porque fez bobagem, cara, tem que se sentir sim, mas não a ponto de não conseguir extrair desse sentimento algo bom, algo construtivo, por mais que doa, mas tem que extrair daí algo construtivo no sentido de, legal, cometi esse erro aqui, mas assim, este erro eu não cometo de novo. Eu vou cometer outros erros diferentes, né, mas não vou cometer o mesmo erro. E aqui a gente precisa colocar no plural, né, os mesmos erros numa situação só. São vários os erros ali, né? Assim, como o Medeiros disse aqui, né? Quando tu olha lá para o risco e para o retorno, o investidor só olha para o retorno, porque o risco não vai acontecer, né? O gestor está lá falando super bem, a carteira é diversificada, e tu vê, não vai ser bem na minha vez. Então a gente subestima muito os riscos e acaba se encantando com o retorno. E ao se encantar com o retorno, tu fica negligente com os riscos. É que nem... Cara, vamos lá, né? Que nem um bom e velho relacionamento aí, né? Tu conhece a pessoa, tu diz, nossa, que legal, é tudo mil maravilhas. Logo no início tu viu 2, 3 qualidades, aí tu acha aquilo sensacional, tu ignora todo o resto, e ali na frente aquele todo o resto te atropela, a relação vira uma droga, porque lá no início tu te encantou com as qualidades e esqueceu de olhar para os eventuais problemas que você poderia ter, e esses eventuais problemas vão te pegar logo em seguida. Então, numa próxima, eu tenho a minha regrinha de bolsa, eu olho primeiro para os problemas. Eu sou daqueles chatos, assim, na hora de fazer análise eu procuro problema, não procuro qualidade. Onde eu não achar problema, eu disse, opa, esse aqui eu acho que é bom. Porque se eu procurar qualidade, eu fico cego para os problemas. Então, uma forma de você eventualmente conseguir evitar que se faça isso de novo lá na frente procura problema, procura defeito. E aí tu vai encontrar muitos ou poucos, ou talvez você não consiga encontrar nenhum. Onde você não encontrou nenhum, pô, legal, aqui pode ser que tenha alguma coisa boa. Aprofunda ainda mais, aí sim, busca as qualidades, vê se aquilo ali é bom mesmo, né? E aí tu provavelmente vai estar num terreno bem mais seguro. Mas, assim, tem 1000 coisas para tirar de aprendizado aí, né? Tamanho da posição, diversificar a própria carteira, não olhar só para retorno, cuida quem você ouve nesse mercado, preste bem atenção em quem você está ouvindo nesse mercado, né? Tem muita gente falando,
de investimentos por aí, tem muita gente sem certificação falando de investimento por aí, e tem gente com certificação também que fala bobagem. Vamos ser franco aqui, né? A gente não vai citar nomes para não comprar briga com ninguém, não é esse o intuito, mas em todo o mercado, em todas as profissões, existem profissionais e profissionais. Então procure ouvir as pessoas que, no mercado financeiro especialmente, sejam certificadas, e que, né, tira uma febre aí, pergunta para as pessoas, pô, o que tu acha do fulano, o que tu acha do Beltrano, e tenta selecionar bem quem você escuta nesse mercado, e pega 2, 3, 4, não mais do que isso, dá ouvidos, o resto ignora, tá? Mesmo que eu eventualmente nessa tua seleção de 2, 3, 4 fique fora, é melhor, senão você vai vir trocentas mil opiniões diferentes e vai ficar sem saber o que fazer. Então, enfim, tem N coisas aí, Medeiros. Vou deixar para tu continuar essa, senão eu não paro mais. Eu vou tentar só continuar, para também não ficarmos batendo na mesma tecla, né? A parte de culpa, Danilo, eu não sei, eu me interesso muito por algumas questões psicológicas, e eu acredito que a pessoa tem que entender que isso é normal, ela ter a culpa. Ela tem que ter a culpa, aceitar a culpa, mas ela não precisa, eu acho, ficar naquela do tipo assim, eu sou um burro, como é que eu fiz isso? Né? Não, é tipo, cara, ok, eu errei. Né? Eu errei. Eu acho que quando você diz assim, eu errei, a responsabilidade foi minha. Ainda que eu tenha escutado alguém, que eu concordo com o Fai, putz, tu escuta muita besteira, infelizmente, né? E aí a pessoa acaba tendo, mas a responsabilidade ainda é dela. Né? Inclusive a origem lá, quando eu fiz a provocação para, né, quando eu fiz a provocação no Instagram, e aí o Danilo disse, vamos fazer uma live, não sei o quê, eu estava citando inclusive o livro Responsabilidade Extrema, né, que você assuma a responsabilidade pelos seus atos. Então esse é o ponto. Agora não pode ser aquela culpa do tipo, cara, eu não podia ter errado, isso foi um absurdo. Não, aprenda, aceite que a culpa é natural e comece realmente a aprender onde estava o erro. Porque o ter o HCTR, na minha opinião, eu não digo que é um erro. Pensa o seguinte, gente. Qualquer um de nós três aqui investe há muito tempo na Bolsa. O Fai, eu não sei exatamente, mas eu sei que o Danilo tem quase o mesmo tempo que eu de investidor na Bolsa, que são 20 anos, mas o Fai tem também uma carrada aí de... Cara, quase isso, né? Eu fazia tempo que eu estava falando em 15, já começou a me dar vergonha. Assim, eu estou bem mais perto dos 5 anos você está falando dos em 15 anos. Exato. Então, agora você pensa o seguinte, eu calculo, gente, que mais ou menos 80% dos investidores de fundos imobiliários chegaram depois de 2019. Então, nós estamos dizendo que a grande maioria esmagadora dificilmente tem mais de 2 anos de experiência, 3 anos. Então é muito fácil você estar perdido nisso. O que você não pode é você cometer um erro e você não conseguir compreender. Né? Você não ir atrás da informação, porque senão você vai errar de novo. E aí você vai tentar, e o pior de tudo, né? Você vai tentar recuperar o prejuízo que você teve com o erro. E, cara, essa é a maior cagada, né? Desculpa a palavra, mas realmente ela é uma cagada que o investidor faz, é o recuperar o prejuízo. Aí tá realmente... médio. Até a gente prometeu, eu prometi nos stories, não falei isso aqui no final, a gente vai dar a opinião de cada um aqui, se cada um acha que deve manter o fundo, reduzir preço médio ou não. Enfim. Exato. E aí, só para concluir... Medeiros, tu falou ali, desculpa só abrir um parênteses, porque eu preciso ilustrar isso que tu falou ali, cara, de não tentar recuperar, né, o prejuízo. Tá rolando nos grupos de WhatsApp ali um depoimento de alguém que não sei aonde que postou, mas o cara perdeu um caminhão de dinheiro em HCTR e na sexta-feira ele decidiu virar a mão vendido para recuperar pelo menos um pouco. Bom, tomou quase 10% de prejuízo agora vendido na sexta-feira e se te carregou essa posição até hoje, perdeu outro tanto, né? Enquanto a gente fala isso, o fundo disparou hoje. Mas nada mais faz sentido. Agora, entrar nessa dança aí de não, eu vou querer recuperar e tal, cara, aí o mercado, eu costumo dizer, aí o mercado te tira para dançar e é um olé atrás do outro, né? Você pode recuperar em outro ativo, né? Com calma, parcimônia, você recuperar em outro ativo descontado, tem vários aí. Exato. E
E aí, pegando só o gancho ali para concluir do que o Fai falou, de, cara, escolhe 2 ou 3 pessoas e aí segue. Uma vez eu acho que eu estava conversando com o Danilo. Às vezes você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo os assinantes, e você vai tendo relato de pessoas que às vezes seguem um monte de gente e tal, e além de criar uma confusão muitas vezes mental, ela não consegue criar uma carteira adequada. Ela consegue criar uma carteira que é um verdadeiro Frankenstein, assim. Então, isso é um cuidado muito grande. E aí é interessante, Danilo, porque como vocês, né, eu tenho os meus assinantes lá do serviço de research, mas você tem os seus amigos também que te leem, né? Sim. Então, assim, o pessoal leu. Quando o pessoal leu aquilo, o pessoal dizia, cara, tá louco, pô, você teve 2021, o negócio tava pagando um caminhão de dinheiro. E aí alguns amigos diziam, não vou vender, que não sei o quê. E aí eu lembro que numa dessas rodas eu expliquei exatamente o que eu estava vendo no relatório. E aí 2 amigos disseram, cara, não, para mim não dá, puta, tô te entendendo, eu não me aprofundo nesse ponto, não vou eu querer ficar argumentando contra ti, concordo contigo, são vários fundos e acabaram saindo. E outros acabaram mantendo, porque entendiam que tinham que ficar naquilo dali. E o mais interessante é que tinham todos da família, sabe? E aí, cara, e aí vem aquela história da diversificação, de você não conseguir. Então, puta, eu errei. Normal, todo mundo um dia erra. Putz, quantas vezes já errei e tal, mesmo sendo analista, você erra. Isso faz parte do processo. Por isso que você tem que aprender a diversificar, porque quando você errar, não vai machucar tanto. E infelizmente eu conheci pessoas que não diversificaram, pessoas que estavam 100% da sua carteira em todos os fundos que acabaram tendo algum nível realmente de problema. E aí vem aquilo que eu falo, a diversificação não te protege do que tu conhece, a diversificação te protege do que tu não conhece. Pô, você está 2 anos nesse mercado, tem muita coisa que tu não conhece. Eu posso te garantir que tem muita coisa que você não conhece. Então você precisa diversificar, sim. Eu levantei esse ponto da culpa, assim. A gente fez semana passada a gente fez iniciou a campanha solidária do HCTR. Então, quem tinha perdido dinheiro no HCTR podia fazer a nossa assinatura com um baita desconto, mas o cara tinha que comprovar o prejuízo, né? Para não vir um miguezão. Só que nessa do pessoal mandar o prejuízo, vinha a história junto. Eu publiquei um post que viralizou aí também de um cara, ele está sendo atendido, eu estou falando com ele no WhatsApp, que a mãe dele perdeu, uma senhora de 63 anos, perdeu uma baita grana, né? E aí você via pessoas, vieram pessoas que depois da perda ainda tem 40% em HCTR, 50% em HCTR. Esses caras tinham muita coisa e continuaram comprando depois. Assim, eu faço um alento assim, ao investidor com essa questão da culpa, porque eu vou pegar a data da nossa recomendação, que foi em março de 2022. Se eu não me engano, a HCTR estava pagando 1,45 por ali de dividendo na época. Cara, a gente recomendou, eu gosto de estar falando dos teus amigos, a gente recomendou e o dividendo foi aumentando. Ele chegou a 1,77 antes de desabar, né? Ou seja, o cara vê a tua tese e vê o rendimento, ele fala, você está completamente errado. Além disso, né, que eu faço um alento aí no investidor também, né? A gente está na era da informação, né? E o investidor precisa aprender a separar o que é recomendação de investimento e o que não é. 99% do que é dito nas redes sociais não é. Por quê? Primeiro, porque influenciador, que não é analista, né, não pode fazer recomendação. E o influenciador que é analista não faz recomendação aberta, porque é o trabalho dele, né? Ele não vai ficar passando todas as recomendações e vai fazer Uber à noite, nada contra Uber. Estou dando um exemplo aqui, ironizando já. Não é assim que acontece. Então, e naquele momento, cara, eu lembro, eu de novo vou puxar para a data da nossa recomendação, que foi o que mais me chamou a atenção ali. Eu via investidores, eu via influencers fazendo vídeo, falando, eu abri aqui o relatório gerencial do HCTR, somei esse CRI que pode dar problema, então se eu comprar com PVP, se o fundo tiver com PVP abaixo de 0,95, 0,90, cada um tinha sua conta, né? Tá tudo certo, porque aqui eu já tenho essa margem e tal. Cara, o cara tá viajando, né? Mas isso induz o investidor. Na mesma época, tinha gincanas, batalhas difíceis. Não estou criticando, cada um sabe a sua forma de produzir conteúdo na internet. Mas a partir do momento que você faz uma batalha que quem vota é o investidor, né? Não é o analista recomendando, e o HCTR sai com um troféu, quem vê aquilo e é leigo pensa, pô, esse fundo deve ser bom mesmo. Ele venceu essa disputa, ele venceu essa batalha. Então, todo esse ruído junto, acho que induziu muita gente, cara. Muita gente novata, inexperiente. Igual você mesmo falou aí, a gente tem... Você está com essa conta de 2019, eu tenho uma conta de 2020, que é 70% dos investidores atuais vieram de 2020 para cá. Eu lembro que em 2019 a gente fez a campanha para a gente tentar atingir 500 mil investidores. Lembra? Fundo imobiliário, a gente tem 2 milhões e 500 mil.
Então, essas pessoas chegaram com o fundo pagando muito dividendo e muita gente falando bem dele, porque o influencer que não é analista não precisa fazer engajamento e falar bem do que todo mundo quer ouvir, dá um baita engajamento, né? O cara gosta de você, segue você e tal. Eu acho que tudo isso confundiu demais a cabeça do investidor. E aí eu volto naquele ponto de novo, que só tem 2 caminhos pro cara. Ele precisa estudar bastante. Eu quero tomar sozinho minhas próprias decisões de investimento. Então eu vou estudar bastante a ponto de entender o que esses caras estão falando. Qual a diferença da marcação a mercado para uma marcação na curva, no CRI? O que é multipropriedade? Qual o risco desse negócio? Não, olha, eu não tenho tempo para fazer isso. Ou até vou estudar, mas eu sou médico, advogado, engenheiro, qualquer coisa, e eu quero exercer melhor a minha profissão, ficar com a minha família, praticar meu esporte. Cara, procura orientação de profissional. As assinaturas aí custam 20 e poucos reais por mês. E você consegue assinar 2, 3, que não é cara, e sair e investir com mais tranquilidade, né? Cara, e lições que vocês tiram como profissional? A gente tá falando muito aqui de lição de investidor, que o cara tem que diversificar, que ele tem que estudar e tal. Agora, após passar por esse caso, né, que a gente ainda tá passando, que lição você tira como profissional? Cara, assim, como eu falei, invisto há 20 anos, né, e faço esse trabalho de análise desde 2015, então são 8 anos. E eu vou te dizer que eu tenho uma curva de aprendizado como analista que é absurdamente grande, que é olhar o comportamento do ser humano. Então, sabe, nós anunciamos a live no Instagram, putz, e vieram algumas pessoas meio que dizendo que, tipo, putz, vocês vão falar pro ativo cair e tal. Eu disse, cara, de onde que a pessoa tira isso? Sabe, que interesse que nós teríamos de fazer qualquer coisa desse sentido? Nosso interesse aqui é auxiliar as pessoas. Eu vejo as pessoas falando de perdas financeiras grandes. Nós não estamos falando de perda financeira de 10, 20 mil reais em alguns casos, não, gente. Nós estamos falando de perdas financeiras de pessoas que chegaram a perder R$1 milhão nessa brincadeira aí, de não saber diversificar, né? Então, assim, eu acho que o grande aprendizado que eu tiro desse episódio é como você fica muitas vezes cego na tua certeza, então você tem dificuldade de olhar para os lados. Então, como analista, como os investidores acabam se comportando, como realmente explicar para eles, como munir eles de informações. Foi o grande aprendizado que eu tentei ter, sabe? E mesmo assim, você sabendo que não tem jeito, as pessoas elas vão ter as suas crenças, vão ter as suas coisas nas suas cabeças e vão acabar fazendo isso. Eu tive um episódio em março desse ano que eu achei muito curioso. Eu nunca, gente. Eu moro em Florianópolis, né? Então, o Fai mora aqui no Sul também. Não sei se ele já teve essa situação, mas eu nunca tinha ido num local e alguém perto de mim começar a falar sobre fundo imobiliário. Eu disse, tá falando de fundo imobiliário, deixa eu prestar atenção nesse assunto. Nunca. Em março, eu fui almoçar com um amigo que trabalha numa gestora, curiosamente, aqui em Floripa. Fomos almoçar juntos, sentamos. A hora que sentamos, chegou um casal, aparentemente de amigos, um homem e uma mulher, e o cara empolgado dizendo que era a oportunidade da vida dela comprar HCTR 11, dando toda a explicação dele, todos os fundamentos dele. Março desse ano, porque tinha caído, acho que até fui ver aqui a cotação, acho que tinha caído com R$70, mais ou menos. Então, sabe aquela história de tipo, nossa, caiu, é a oportunidade da minha vida, porque caiu, né? E aí eu disse, esse meu colega que estava junto disse assim, caracas, em que mesa que nós viemos sentar hoje, hein? E aí, assim, você vê essa empolgação das pessoas. Então, acho que o grande aprendizado foi muito esse. Eu passei, de um tempo para cá, a falar muito para as pessoas que, gente, não fica focado em formar patrimônio com a ideia de só empilhar dinheiro. Você vai ter que empilhar conhecimento. Então, assim, eu cada vez mais batendo nessa tecla do realmente empilhar conhecimento, entender um pouco mais esse comportamento humano, que ele vai existir. Então, aí você também tem que saber tirar proveito para os seus assinantes e para você também, né? Esse comportamento humano de acreditar que está fazendo a coisa correta, de não saber diversificar, realmente vai acabar acontecendo. Então, acho que o meu foi, pelo menos como analista, o aprendizado foi muito nesse sentido, assim, de como as pessoas realmente elas criam
as suas crenças e passam a defender cegamente e para todo mundo e para ele mesmo. Ele acaba ficando envolto daquela situação. E aí, como nós dissemos, era fácil você se encantar pelo fundo? Era fácil, o rendimento era gigantesco, né? E aí um ponto que eu passei a bater muito na tecla você sabe, mas assim, tem coisas que às vezes ficam mais visível, né? É a história de como os investidores ainda olham a bolsa de valores. Vai lá, não quero pegar muito pesado, mas assim, como se fosse um videogame. Fundo imobiliário é um código de 4 letras e 2 números. E aí esquece que tem que ter tudo uma coisa por trás. Sabe? Tipo, não, é um código de 4 letras e 2 números. Ah, caiu 30%. Poxa, a oportunidade de comprar caiu 30%. Como assim? Mas o que tem por trás? Quais são os riscos? O que tu está avaliando? O que está acontecendo por trás daquele ativo que não tem? Isso é uma coisa que eu falo há muitos anos, que o investidor tem que cuidar com isso. Ele achar que o home broker é uma coisa altamente virtual, quando que, na verdade, ele é a representatividade de um negócio físico que existe por trás, né? E aí voltou muito a realmente essa ideia de ter que insistir isso para as pessoas. Boa. Marcelão, aprendizado como profissional, hein? Cara, assim, lá atrás, bem antes disso, eu já tinha escrito um artigo sobre o HCTR. Tá lá no meu Instagram, no meu feed, se tu tiver com paciência de rodar aquilo até o fim, tu vai encontrar. Onde eu falei bem do HCTR. Ele parecia interessante lá no início. Uma tese nova, até então bem executada, já demonstrava ter bastante risco, mas que, né, tinha uma carinha de ser promissor, porque ele tinha um aporte gigante institucional ali de um outro fundo imobiliário que chamou a atenção muito da indústria e funcionou como uma chancela. E, então aquilo ali parecia ser muito interessante. Mas passado um tempo, quando tu começa a ver outras coisas, assim, a gente tem que conseguir mudar de opinião e ser bastante enfático, se for o caso, porque senão, se tu te apega numa coisa, se tu acredita mais naquilo que saiu da tua boca do que nos fatos que tu vê, tu não muda de opinião, porque um dia tu falou uma coisa e aí tu fica comprometido com aquela fala, refém da própria coerência e já não busca ver com outros olhos aquilo que tu viu um dia e aí morreria abraçado. E no mercado isso é perigosíssimo, né? Tanto para o investidor quanto para nós, analistas, que, cara, dá no mesmo, né? A gente vive de erros e acertos e tu precisa mudar de opinião quando é a hora. Então, acho que cara, são tantas coisas assim, mas isso é uma das coisas que eu enfatizaria bastante e também sempre buscar, cara, uma comprovação, informações, dados e fatos que corroborem com aquilo que você está pensando ou acreditando ou tomando como uma opinião, né? Não ficar, de novo, né, refém da própria eloquência e não buscar fatos que te deixem seguro daquilo que você está falando, para o bem ou para o mal, e para mudar de opinião, inclusive, até porque, cara, não mudei de opinião porque eu sou doido, né? Tu mudou de opinião por causa disso, daquilo. Então, isso te mantém vivo no mercado e, cara, é fundamental, é fundamental. Acho que talvez seja essa, assim, o grande aprendizado, fora entre N outras coisas, assim, que a gente, como analista, tem o privilégio de poder conversar com muita gente que o investidor comum não vai ter acesso. E assim, usar essa rede que a gente constrói ajuda muito, né? E aí tu pesca uma coisinha daqui, puxa uma dali, pega dali, junta uma informaçãozinha daqui. De novo, né?
confere tudo, vê se bate com a realidade, né? Para tu não pegar e repetir uma opinião de alguém, vê se aquilo está certo mesmo, comprova tudo e aí forma a tua convicção. O trabalho de análise é muito mais do que só ler relatório, né? A gente tem Você tem que digerir conversar aquilo com tudo. os outros profissionais é fundamental, porque às vezes alguém está vendo uma coisa que tu não está vendo, alguém te chama uma atenção para isso, alguém te corrige numa coisa que tu estava errado. E isso, para mim, é uma das coisas mais ricas que tem na nossa profissão. Eu acho que isso é o que, na verdade, diferencia a forma com que nós lemos os documentos de um investidor. Às vezes o investidor pergunta, por que eu vou assinar o Danilo? Por que eu vou assinar o FAI? Por que eu vou assinar o Medeiros? Se eu posso ler o relatório gerencial. E a diferença está aí, né, FAI? De você conversa com outras pessoas, e quando eu digo outras pessoas, são outros profissionais, outros gestores, outros analistas, fora esses 20 anos de experiência, né? Então, quando você lê... o caso do HCTR, eu lembro de às vezes perguntar para gestor e dizer o seguinte: por que tu não tem CRI de multipropriedade na tua carteira? Gestor de CRI. E aí ele me dava toda uma explicação. Puta, aquilo dali ficava na tua cabeça. E aquilo dali, em algum momento, você vai usar. Eu acho que esse é um ponto muito diferencial. Eu vejo às vezes o investidor, não, eu me viro aqui, vou ler aqui os relatórios do fundo que eu tenho. E ok, perfeito. Mas o analista, ele te oferece isso. Ele vai além, ele traz a experiência dele, né, cara? Exato. Eu acho que isso é muito válido. E assim, ó, só para pegar um ponto aqui que não lembro quem tinha citado antes aí, porque a gente sempre vai errar e a gente vai mesmo. A gente tem tanta certeza que a gente vai errar. Nenhum analista que eu conheço tem o melhor fundo, a melhor ação, ele tem uma carteira ou uma seleção de, porque entre ali vão ter teses que você sabe que vai performar bem e outras que não irão. Obviamente, um bom profissional, na média, né, ao longo do tempo, ele tem que acertar mais do que errar, né? Mas ele vai errar, com certeza ele vai errar. Então, só isso aí já é o princípio da diversificação. Assim, eu acho que o maior aprendizado aqui que eu tive, além do aprendizado técnico, né, que cada vez, como o Marcelo falou, você conversa com as pessoas e tal, você tem que buscar uma informação, você vai rever uma norma, você vai procurar um negócio de contabilidade para embasar melhor aquilo que você está pensando ou para entender melhor. Então, além do aprendizado técnico, eu volto naquele ponto que o Medeiros citou ali também. Eu gosto muito disso também, de tentar humanizar a nossa visão. Porque cada investidor vai receber de uma forma, né? O cara chega para o serviço de research, ele chega muito perguntando o que vai subir, o que vai cair. Mas, no final das contas, o cara não quer ganhar o dinheiro, perder o dinheiro. Ele quer além. Ele quer comprar uma casa, ele quer ver de renda, ele quer mandar a filha para a faculdade, ele quer pedir demissão daqui a 3, 4 anos, sei lá, reduzir o ritmo de trabalho, usar aquela renda. São objetivos diferentes. Eu estou falando só de fundo imobiliário, né? Quando você amplia para o leque de investimento total, você tem um cara que está juntando dinheiro para viajar para Disney, né, que quer mudar para o exterior, enfim, que está juntando. Eu tinha um cara num curso uma vez, eu cito isso várias vezes. Por que você está investindo em fundo imobiliário? O cara estava querendo juntar dinheiro para comprar uma cadeira de roda para o irmão. O cara falou isso num curso, cara. Aí você fala, olha como vem coisas diferentes, vem desejos diferentes do investidor. Então, eu tento traduzir isso para o cara da maneira mais humana possível. Frase que eu falo bastante aí, que finanças pessoais é pelo menos metade pessoas e metade finanças, para que a pessoa possa entender se aquilo faz sentido para ele ou não. E para a gente sair daquela dúvida de ficar refém da própria eloquência, como o Marcelo falou, que eu deixo claros os parâmetros, né? Então, hoje, por exemplo, a nossa carteira, ela tem alguns parâmetros estabelecidos. Então, a gente quer bater o IFIX, óbvio, senão não seria um serviço profissional, não faria sentido. Eu quero entregar uma estratégia que o investidor consiga executar. Então, eu me policio muito quando vou fazer uma movimentação, tentar deixar mais claro possível a importância de fazer ou não fazer. Eu não preciso vender esse fundo se você não quiser, porque eu sei que algumas pessoas vão ler o relatório e vão executar no dia, outras vão ler 3 semanas depois. Tá? E no final eu quero dar tranquilidade para o cara. Entregar a renda, uma carteira que entregue a renda mais estável possível, com calma, com tranquilidade. Porque não que seja uma montanha russa. Então, assim eu consigo estabelecer parâmetro. Olha, eu achei aqui um fundo imobiliário que investe em laje, que está muito descontado, tá? Mas esses imóveis são numa região não tão boa e ele está com uma alavancagem muito alta. Até acho que ele tem potencial de valorização, mas ele tem problemas para resolver. Então, isso não cabe na minha recomendação, porque ela não passou por aqueles pilares, né? Então, eu acho assim, algo que esse caso me trouxe bastante é tentar ser mais claro possível e entregar a informação de tal forma que a pessoa consiga usar na vida dele, né? A gente não entrega só o que comprar, nenhum de nós, né?
só o que comprar, o que vender. A gente entrega também muito conhecimento, muita informação. E é isso, cara. Galera, a gente vai para 1 hora de live aí. Então vamos lá, pergunta quem não quer calar, né? Podem tirar, não sei quem quer responder primeiro aí e tal. Pergunta do milhão. Comprar HCTR, tá barato pra caramba, um baita de um desconto. Tá na hora de continuar comprando para reduzir o preço médio. Ou eu devo vender tudo e entubar o meu prejuízo de 70%? Quais seriam as suas sugestões aí, Medeiros? Se você tivesse cara a cara com alguém bem Cara, enrolado. eu vou dar a orientação que eu tenho dado no meu relatório. Uhum. Tá? Então, quem está nos assistindo agora vai ter a mesma recomendação. Eu gosto de ser muito coerente do que eu falo. Uhum. Qualquer lugar, eu vou falar. Inclusive, eu tenho uma recomendação de venda dentro do meu relatório, de um outro fundo, porque ele tem GPK dentro da carteira e eu disse, é coerência. Ele tem GPK, é a segunda melhor nota de crédito dentro do fundo dele. Eu tenho que ser coerente com tudo que eu venho falando. Porque se a minha segunda melhor nota de crédito é o GPK, imagina o que nós temos lá para trás, né? Pode ser só um erro de avaliação, mas tem que ser coerente. Então, vou ser coerente. Então, o que eu tenho dito para os meus assinantes? Cara, hipótese alguma, comprar, porque é um risco que não me agrada. Tá? Em hipótese alguma, eu recomendaria comprar o fundo, porque não é um risco que me agrada. Lembra que eu comecei lá, eu que comecei falando dos gatilhos que eu vi? Então, eu falei que eu tinha um receio muito grande do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu me questionava, inclusive, como é que o Ministério Público nunca tomou uma atitude quanto a isso, né? Porque o processo de venda que ocorre lá no exterior, ele não é um processo muito de venda muito aceito aqui no Brasil quando você pensa em Código de Defesa do Consumidor. E aí quando começou a dar a situação com o GPK, lá que queriam pedir recuperação judicial, queriam impedir de pedir recuperação judicial, começou a dar toda aquela discussão, eu fui para o site da Justiça do Rio Grande do Sul pesquisar o que tinha de ação, né? E nós tínhamos mais de 1.000 ações contra o grupo GPK, de pessoas físicas. Olhei algumas e tal, mas eram mais de 1.000. E você tinha realmente ação civil pública do Ministério Público contra o GPK. E ação de defesa do consumidor eu posso ter no Brasil inteiro, não precisa ter só no estado do Rio Grande do Sul, então eu estou falando só as que eu vi no estado do Rio Grande do Sul. E aí depois nós temos os outros multipropriedades, como é o caso do Roupo, como é o caso do Van, que acabou que, né, podem estar numa situação semelhante. E aí a questão é, o investidor ele olha para o HCTR e ele diz o seguinte, tá, mas esses CRIs não valem nada? Que a dúvida deles é essa, esses CRIs não valem nada? Eu sempre digo, olha, é muito difícil de dizer. Nós não temos, não adianta algum de nós dizer não, vale X ou não vale nada. Nós não temos todos os parâmetros na mão para uma empresa de capital fechado. E como uma empresa de capital fechado, nós nunca vamos ter todos os dados. O que nós temos é uma empresa de capital fechado que está em recuperação judicial, tem muita dívida, tem dívida trabalhista, tem muitas ações da justiça e os CRIs não têm alienação fiduciária. Acho que esse é um ponto que os investidores eles têm dificuldade de entender, porque eles acreditam que todo CRI tem um imóvel como garantia. Então, assim, tudo bem, eu vou pegar os hotéis. E realmente os hotéis lá em Gramado são top, são os tops dos tops. O parque é o top do top. Os caras construíram um negócio em Gramado que é elogiável. Ali o mercado de capitais mostrou para que ele serve. Ele realmente construiu uma estrutura em Gramado que não existia antes da pandemia. O FAI de Porto Alegre, acho que devia ir bastante para lá, deve saber bem, assim, mas tipo, não era. Antes deles e depois deles é uma diferença muito grande disso tudo. A questão é que se o CRI executar a garantia, ele não fica com o imóvel, ele fica com a empresa, que por sinal pertence ao fundo também, já via outro fundo. Ou seja, tem aquela coisa da perda cruzada aí. Como é que eu vou recomendar a compra de um fundo desse? Eu não consigo, mas pode cair para R$2. Eu não vou conseguir, porque não me falta parâmetro para dizer, não, esse CRI realmente vale tanto, ou esse CRI vale tanto. Tá, e aí? Tá, não é para comprar, mas aí faço o quê? Eu tenho aqui na carteira. A orientação que eu tenho dado é a seguinte, gente. Você tem uma posição que depois dessa queda toda ficou pequena, aí é isso que o Danilo falou, é o olhar humanizado, o olhar psicológico. Eu tenho certeza que se tu mandar um cara vender HCTR e o negócio subir 15%, 20% uma semana depois, ele surta. Ele surta. Nem ele surta contigo,
Porque eu estou convicto da minha tese, eu vou escrever, e eu sempre digo, no final do dia ainda quem põe o dedo é o investidor. Né? E eu estou muito convicto do motivo pelo qual eu estou fazendo, mas eu tenho que pensar em quem está no outro lado da linha e entender o que ele vai fazer e o que ele vai sofrer. E eu sei que isso acontece. E o que acaba acontecendo? O investimento acaba trabalhando muito com paixões, e nós vemos isso nos comentários das redes sociais. E aí, o que acaba acontecendo? Se eu tiver um fio de melhora, uma melhora no rendimento, qualquer detalhe que possa melhorar, faz com que essa paixão de repente se aflore e esse fundo valorize. Então a recomendação que eu tenho dado é, a tua posição está pequena depois dessa queda toda, e quando eu digo pequena é assim, abaixo de 5%, quem sabe mantém, tu já está no risco mesmo. Uma coisa que eu sempre digo é, eu gosto muito de me antecipar a problemas. Eu sei que eu não tenho bola de cristal, e por isso que no menor sinal de problema, eu estou recomendando venda. Não foi por menos que em setembro de 2021 eu recomendei venda de HCTR de vários fundos intermediários. Porque era do menor sinal. Eu não quero esperar ter o problema. Por que eu não quero esperar ter o problema? Porque depois que o problema acontece, todo mundo já sabe. Se todo mundo já sabe, já está no preço. E aí fica muito difícil eu agir, porque todo mundo sabe. Eu quero tentar agir antes que boa parte das pessoas ainda não saibam. Né? Essa é a grande verdade. Então, nesse momento, fica muito difícil você agir, porque está tudo no preço. O pior do pior dos cenários parece estar no preço. A questão é, será que o pior do cenário já está no preço? Por exemplo, o HCTR tem um CRI aqui na minha cidade, tá? Em Florianópolis. Se você pega lá o relatório gerencial, você vê que esse CRI está aumentando a inadimplência cada vez mais. Será que esse CRI vai dar problema também? Será que esse CRI vai ficar inadimplente também? Porque ele está tendo problema de inadimplência? Tá lá aumentando as razões de garantia dele, né? Então, quer dizer, baixando. Então, assim, diante de toda essa certeza, é isso. Rodrigo, se tem mais de 5%, cara, vende uma parte, busca outros fundos. Quem sabe você busca alguns outros riscos que podem ser grandes também, mas que há uma certa racionalidade por trás em que eu consigo ver valor das propriedades, sabe? Para tentar dar um equilíbrio nisso, não tentar recuperar, mas tentar dar um equilíbrio. Acho que o ponto muito importante é, olha, você fez isso, você se posicionou nesse fundo, então agora você tem que corrigir essa sua carteira, não porque, de novo, eu acho que de repente esse fundo vá a zero, não. É que não é racional você ter 20, 30, né? Você falou, o cara tem 40% de HCTR, mesmo depois do fundo ter caído 70% praticamente. Tem algo aí que não está racional, né? E aí o que acontece? Qual que é? Eu sinto dó assim, do investidor que está, porque boa parte desses investidores eu sei que não sabiam o que estavam fazendo. E aí o que nós estamos vendo? O IFIX subiu aí o quê? 20% nesse período? Putz, esses fundos caíram 60%, 70%. Olha o prejuízo enorme que essa pessoa tomou, né? Então, a recomendação tem sido essa, comprar, para mim, em hipótese alguma. Eu vejo muito a história do manter para quem tem uma posição abaixo de 5%. Porque, assim, essa questão psicológica do tipo, eu não sei o que vai acontecer, espera ver se vai, sei lá, dar uma recuperada, uma melhorada, uma notícia boa, mas não está sendo, né? Cada vez vem uma notícia pior. E aí, recentemente até circulou aí nos grupos de WhatsApp, vocês devem ter visto, né? Notificação extrajudicial envolvendo a securitizadora e tal. Eu escrevi sobre isso hoje. Escreveu? Então aí você começa a dizer, putz, mas aquele resquíciozinho que podia estar dentro do CRI, que é o patrimônio separado, será que ele pode estar comprometido também? Então é isso que eu digo, olha o tamanho da incerteza que nós temos. O manter um 5% seria um quê meio psicológico, sabe? Até porque, assim, eu sei que 95% dos investidores estão formando a carteira ainda. São muito poucos investidores assim, que eu tenho a minha carteira e o que eu aporto novo já não faz mais diferença dentro da minha carteira, sabe? Então, assim, beleza, deixa uns 5% ali mesmo, nem que seja para você olhar e aprender com aquele seu erro e aí depois você vê o que faz. E aí vai diluindo aquilo com o tempo. Agora, posições grandes tem que girar. Tem que arrumar essa carteira. Tem que pegar, tem que extrair o aprendizado do que aconteceu e arrumar essa carteira.
Antes de eu passar a bola para o Marcelo, lembrar a galera para curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Se você está vendo no celular, dá um print. Se você está vendo no computador, pega o celular, tira uma foto e marca a gente lá no Instagram, @DaniloGBastos, @DesmistificandoFi e @MarceloFai, isso aí. Marca lá e tal, você está aprendendo alguma coisa, é legal que a gente, é o nosso trabalho, divulgar conteúdo e trazer pessoas para as nossas assinaturas, óbvio, né, sem hipocrisia, e quanto mais divulga o nosso trabalho, melhor. Marcelão, e aí? Tenho 70% HCTR, 20, 30, 10, o que eu faço? Hein? Compro mais, baixo meu preço médio? Cara, é dureza. Eu costumo dizer assim, ó, não tem saída fácil para situação difícil. Né? Te colocou nessa situação, cara, não tem saída fácil. Por quê? Vamos lá. Não tem o HCTR. Fica longe. Não, cara, tu tá do outro lado da rua, tem um bar do outro lado, pau tá quebrando, a cadeira voando, garrafa, polícia chegando, confusão. O que tu vai fazer lá? Ah, mas eu vou lá. Não sei o que. Cara, não vai. Vai ganhar dinheiro em outra coisa, vai beber em outro lugar, vai brigar com alguém em outro lugar, qualquer coisa em outro lugar, não vai, tá? Não, mas eu tô lá no meio do bar, e agora? Bom, vamos lá, tá numa situação difícil. Não tem saída fácil para isso. Por que não tem saída fácil para isso? Aqui tu pode fazer duas coisas, ou manter ou vender. Nas duas tu vai errar. As duas vai dar errado. Porque assim, se você mantiver essa cota, basicamente a dinâmica de preços desse fundo atualmente tem sido o seguinte: quando sai notícia ruim, despenca. Quando a gente entra num hiato de notícia, naquela calmaria, que não sai notícia nenhuma, a cota vai recuperando um pouquinho. E ela está com um comportamento muito elástico. Se cai 10% num dia, sobe 8% no outro, depois cai 16%, depois sobe mais 15%, depois... É muito errático o movimento dela. Então, seja lá o que você fizer hoje, no futuro, em algum momento, nas próximas semanas, essa cotação vai estar ou acima ou abaixo do preço de hoje. E se você manteve e a cotação estiver abaixo, você errou. Se você vendeu e a cotação estiver acima, você errou. E a chance dela estar, em algum momento no futuro, acima ou abaixo do que está hoje, mas ali é muito grande. Então, assim, você vai sentir dor, seja qual for a decisão que você tomar. Se você decide vender agora, cara, a dor inicial ela é terrível. Quando a gente vende, a gente assume que errou, desiste da posição, assume que errou, isso é doloroso, eu errei e esse erro me custou uma fortuna. Dói muito. É uma saída difícil para essa situação. Por outro lado, você sai disso, você volta a dormir, bota a tua carteira nos trilhos, monta ela direitinho de novo, e dali para frente você vai adiante, assume o prejuízo e daqui vai adiante. Tem a dor de assumir o prejuízo. E daqui a pouco vê esse fundo, que agora, sei lá, está na casa dos 30 e poucos, voltar para 60. Vai doer? Vai doer. Mas nos 60 o cara estava no mesmo dilema. E hoje está 30. O cara que manteve está com essa dor agora. A gente não faz a menor ideia se vai subir, se vai cair, e eu, inclusive, falo por mim, não faço a menor ideia de quanto deveria valer um fundo desse. Porque não dá para confiar, eu pelo menos, não consigo confiar nas informações que vêm de lá. Se nem a auditoria chancelou o balanço, um cara que teve lá, sentou junto, ouviu, em tese, tentou ser convencido de que aqueles números é aquilo lá mesmo, se nem ele, cara, vou eu acreditar? Daqui, dessa distância? Não dá, eu não faço a menor ideia de quanto esse fundo deveria valer, e aí eu não faço a menor ideia se ele está caro ou se ele está barato. Dito isso, como é que eu vou te dizer se é para comprar ou para vender? O que eu preciso te dizer é o seguinte, cara, olha só, se tu mantiver, vai doer por causa disso, disso, daquilo. Se você vender, vai doer por causa desse, daquele. Escolhe a tua dor. Uma delas você já tem, você vai ter, né? E a outra você já tem, que é você é a cotista dele hoje. Esse dinheiro já foi perdido, não existe essa história de eu só perco quando eu vendo. Não existe isso. O dinheiro já está perdido. Hoje você pode decidir continuar com ele
ou decidir cair fora e montar uma outra carteira. Esse dinheiro já está perdido. A questão é que, se você permanece e esse negócio volta a subir, que bom. Quem disse que é isso que vai acontecer? A gente não sabe. Então a incerteza ela é gigante. E aí, tudo que eu estou falando aqui é para dizer, cara, infelizmente, bicho, te vira aí, tu vai ter que escolher essa. Eu vou te mostrar os caminhos, são os dois, nenhum deles é bom. Por quê? Porque a situação é péssima e aí não tem saída boa. Escolhe onde vai doer menos. Escolhe onde tu vai ficar mais em paz contigo mesmo. Tem gente que depois que vendeu, veio me falar que, graças a Deus, voltei a dormir, agora eu tô mais tranquilo. Isso, cara, para mim, meio que não tem preço. Assim, o meu sono não tem preço. Se qualquer investimento que eu faço começar a tirar meu sono, eu tiro o investimento. Do meu sono eu não abro mão. Então, assim, eu não consigo dizer que não, mantém, não, vende. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, nem quanto isso deveria valer. Mas a gente aí volta de novo, né, para aquilo que a gente está falando, da questão humana da coisa. Cara, te vira aí, vê o que vai ser melhor para ti. Né? Quando o montante não é tão grande, é mais fácil dizer, não, tudo bem, errei, tô fora. Né? Quando sobrou tão pouquinho, é fácil dizer, não, vou ficar com isso. Porque, afinal de contas, um raciocínio bem, assim, só pela didática da coisa, porque ele é quase imbecil, mas ele serve. Hoje, do preço original, que era esse fundo, a gente está mais perto do zero do que do original. E do zero a gente sabe que não passa. Então, né? O cara que tem ali pouco dinheiro ainda, quem sabe, talvez isso motive ele a ficar. Mas ele vai ter que tomar essa decisão. Eu não vou dizer aqui para o cara, não, mantém, não, vende, porque não dá. Eu vou errar. Porque semana que vem esse negócio vai estar aleatoriamente acima ou abaixo, e aí eu aleatoriamente acertei o rei na semana que vem. Mais uma para frente, ele vai estar em outro lugar. E aí aquilo que era certo numa semana era errado na outra e por aí vai. Então, cara, escolhe a tua dor, pega ela e vambora. Mas sai dessa. Decide o que tu quer fazer e fica com essa decisão. Não, show. Para tentar complementar aqui os comentários brilhantes de vocês, obviamente, comprar, nenhuma hipótese. Eu acho que não dá para entrar no fundo mesmo agora. Mas tem aquela dúvida do cara que já tem posição, se ele aumenta a posição, se ele reduz o preço médio, se ele vende agora, se ele espera. A gente fez um relatório, que foi o relatório da semana passada, né, que tinha até o objetivo de recepcionar os investidores do HCTR que chegaram com a campanha que a gente fez. Eu escrevi um texto lá, deve ter umas 10 páginas de HCTR, então eu contextualizei tudo, que o cara quer saber exatamente isso. É para eu vender ou para eu comprar mais? Mas você precisa contextualizar para o cara entender, né? Não é simples, a resposta não é simples. E aí, ao invés esse relatório foi para os assinantes, mas ao invés de eu distribuir esse relatório publicamente, eu fiz um vídeo, tá, no meu canal do YouTube, onde eu li o relatório e comentei, né? Comentei parágrafo por parágrafo, trouxe vários pontos, acho que vários deles a gente já trouxe aqui. Mas o que eu pondero é muito o seguinte, cara, vai muito em linha com o que o Marcelo falou, assim, é muito difícil você saber quanto vale hoje. Eu vou errar alguns números aqui, porque eu não estou com os dados abertos aqui na frente, mas o valor patrimonial do HCTR é lá próximo de 110, 111, 112, alguma coisa por ali. Cara, com certeza ele não vale aquilo. Com certeza não vale aquilo. Quando a gente olha só os fundos imobiliários, que correspondem ali a aproximadamente 20% do HCTR, dá ali um valor de 400 e poucos milhões, né? E o valor de mercado do fundo na segunda-feira passada, que foi quando eu comecei a escrever esse relatório, estava em torno de 600 milhões, 700 milhões, alguma coisa assim. Ou seja, cara, você teria que partir do princípio que os CRIs, que são ali os outros 80% praticamente, eles teriam que ter perdido ali de 80% a 90% do valor, tá? Eu acho que realmente há um desconto hoje e que esse desconto talvez esteja exagerado. Porém, tá? Quer dizer que não vai cair mais? Não quer dizer que vai cair mais. O que a gente precisa para o fundo recuperar, na minha visão? E eu até parto do princípio que a gestão está fazendo o máximo esforço para recuperar não só cotação, a distribuição de dividendos e a confiança do mercado. Eu parto do princípio que a gestão está fazendo esse esforço. Agora, para que o fundo recupere, a gente precisa que os negócios performem bem, né? Que ele consiga vender loteamento, que ele consiga vender multipropriedade, que ele consiga ter lucro na operação a ponto de pagar dívida desse tamanho, né? A gente citou aqui, tem crise ali, IPCA mais 16 ainda. Existem outras dívidas, existem empresas proprietárias desses empreendimentos citados que estão em recuperação judicial, inclusive. Então, a gente tem tanta coisa que precisa acontecer para que
para que a solução surja, né, para que o fundo evolua para voltar próximo do que era antes, para que ele recupere um bom valor, que tem muito fator sorte envolvido, muito fator sorte. Eu não gosto muito de usar esse termo para investimento, eu não invisto baseado nesse termo. O pessoal fala muito aposta, né? Vale apostar. Eu não gosto de apostar, eu gosto de buscar fatos, ou o que eu considero fato, né? Fundamentos, e aqueles fundamentos podem me levar à direção de querer comprar algo ou não querer comprar. Quando a gente olha, tenta encontrar os fundamentos do HCTR e tenta evoluir o cenário para uma possível recuperação, a sorte está ali no meio. A sorte tem que estar no trabalho da gestão, ela tem que contar com a sorte, ela tem que contar com a sorte da recuperação econômica, ela tem que contar com a sorte de conseguir pagar esses CRIs, né? Porque senão você vai ter CRI aí sendo perdoado, e aí o valor que não vai ser esse mesmo, total, vai ficar longe do que a galera imagina. E é tanto o fator sorte que a gente cai no que eu não gosto de usar, mas eu acho que aqui se aplica muito bem, que é a aposta, né? O investidor vai fazer uma aposta. E aí a ponderação está no seguinte ponto: eu tenho a minha carteira de investimentos, é o meu patrimônio, eu troquei tempo por aquilo ali, eu deixei de sair para jantar com a minha esposa, eu deixei de comprar algo melhor com meus filhos ou para mim mesmo, para acumular aquele patrimônio. Quanto por cento daquele patrimônio que, de certa forma, reflete o que eu fiz, o que eu deixei de fazer na minha vida, eu estou disposto a apostar? Aí a gente cai naquele ponto que é muito individual. Olha, Danilo, eu não aposto nem um centavo na minha carteira. Eu gosto de investir baseado em fundamentos. Eu posso até errar as teses, mas eu gosto de investir baseado em fundamentos. Eu não faço aposta. Né? Até quando eu viajo com a minha mulher tem um cassino, a gente brinca lá com, sei lá, $5, né? Mas é mais pela diversão, não com o objetivo de ganhar dinheiro. E aí o investidor vai fazer essa reflexão que é individual. Devo vender? Devo manter essa posição? Ok, quanto você tem em HCTR? Ou fundos relacionados? Quanto que isso representa no teu portfólio? 5%, 10%, 3%, 2%? Ok, esquece o HCTR e bota essa informação do lado. Olha no espelho ali para você mesmo. Quanto por cento da sua carteira você está disposto a apostar e quanto você está disposto a investir baseado em fundamentos? 1%, 2%, 5%? Ali vai estar a resposta. Se você vende tudo, se você vende uma parte, eu acho que é mais ou menos por aí. O investidor tem que puxar essa responsabilidade para o colo dele e fazer esse exercício mental. Não tem muito como fugir disso. Eu acho que é isso, né, galera? Boa. Ô, Danilo, deixa eu complementar um pouco. Acho que essa ideia toda aí que o Fai falou, que eu acho que é um ponto que o investidor tem que sair daqui com esse aprendizado. Tá? Quanto vale? Quanto vale a HCTR? Porque tudo que nós falamos aqui, viu? Você falou em aposta, né? Eu falei da quantidade de risco que tem, mas ninguém consegue dizer quanto vale. Uhum. Ninguém consegue estimar quanto vale. Ninguém consegue ter uma ideia. Um ponto muito importante. Fundo imobiliário não é 4 letrinhas e 2 números. Então, assim, não dá para comparar, porque aí o investidor começa... Mas e o fundo A que caiu tanto? O fundo B que caiu tanto? O fundo C que caiu tanto? Separe as coisas. A cotação oscilar é uma coisa. O valor patrimonial se perder é algo totalmente diferente. A cotação oscilar, você recupera. Faz parte do, vamos dizer assim, do investir em fundo imobiliário. Então, assim, o que o investidor, ele acaba sendo muito reativo a rendimento. Então, o que muitas vezes nós vemos? Putz, perdeu um inquilino de 20%, rendimento cai, cotação cai. Mas não perdeu o patrimônio, só perdeu o inquilino. Entendeu? Aí o que muitas vezes nós vemos? Não, putz, perdeu o inquilino e tem uma alavancagem muito grande. Opa, vai perder patrimônio. Aí a cotação ela cai porque o patrimônio está caindo, você não vai ter tanta recuperação. E a história do hectare, que é o que você falou, perdeu o patrimônio? Quanto de patrimônio esse fundo vai perder? O auditor disse, eu não tenho base para fazer o meu trabalho aqui e dizer quanto é esse valor patrimonial. A gestora, a administradora ou a gestora, agora não lembro, veio e disse, olha, tudo que você está apontando aconteceu em 2023, então não pode fazer parte do seu trabalho, que é o trabalho de analisar 2022. Ok, então quando vir a próxima demonstração financeira, o que nós vamos ver? E se tiver, se vir um valor patrimonial, sei lá, de R$50, de R$60? Quantas vezes nós vimos isso acontecer? É aquilo que você falou, investidor muito iniciante, ele vai lá e olha, preço-valor patrimonial,
dividend yield. Quantas vezes nós vimos acontecer de o valor patrimonial cair depois? Ou o contrário, né? O preço acabar subindo. Então, tentem entender o que tem por trás daquele investimento. Não é videogame, né? A ideia do jogo que tu fez a relação. Ok, eu vou estar ali na ideia do jogo, mas, de novo, não é um videogame, né? Tipo, putz, não é um código que sobe e desce pelo humor das pessoas. Sobe e desce pelo humor das pessoas, por causa da Bolsa de Valores, mas é aquilo que nós falamos. No longo prazo, ele vai buscar os fundamentos do fundo. E cadê o fundamento? Então, eu não sei o que ele vai buscar no longo prazo. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, não fiquem comparando o caso do HCTR com outros fundos que de repente caíram e que de repente tem um valor. De repente você consiga olhar para eles e dizer, cara, caiu 60%, mas isso aqui tem um valor. Pode demorar para aparecer. Nós vemos muito isso em ações, principalmente ações que investem em propriedades. Cai absurdamente porque não está bem, só que se você vender todas as propriedades, você vai ver lá, tipo, vale 4 vezes mais do que a cotação. E aí você consegue fazer um pouco dessa precificação e dizer, cara, é um risco que eu estou a fim de correr, vai demorar, ok, tudo bem, mas não estou muito importando com isso aqui, porque eu sei que isso aqui tem valor. O HCTR, e aí? Você consegue assumir essa responsabilidade para você e dizer quanto vale? Cara, se você não consegue, aí entrou realmente nesse jogo todo que nós todos complementamos, acho que um ou outro, e dá para o investidor tirar muita coisa daqui e tomar sua decisão, meu amigo. A decisão é sua. Não adianta querer culpar, às vezes, quem você escutou na internet que falava muito desse fundo, ou, sei lá, um amigo que te falou desse fundo, que a responsabilidade é sua. Até porque a responsabilidade de resolver isso agora é sua e não da outra pessoa, né? Isso aí. Fechamos? Quer complementar? Fechamos, cara. Fechamos. Uma hora e meia de isso aí. live. Uma hora e meia de conversa aqui. Acho que tem bastante lições aqui, né, para a turma ouvir, talvez ouvir de novo essa live e pensar bastante a respeito, porque mais do que só o caso hectare, a gente não veio aqui para esmiuçar o fundo, né, e sim a situação toda, né, e como a gente decifrou essa situação, né, o que fez a respeito e o que o investidor pode fazer a respeito agora. Então, agora, realmente, o investidor ouve tudo isso, né, digere um pouco e no final do dia, cara, é tu contigo mesmo. Tu vai ter que tomar a decisão. Se tu tá nessa situação, escolhe aí um caminho de saída, mas não fica num marasmo assim, né, de indecisão. Pensa, reflete bastante, decide uma vez e aí lida com essa decisão. E para quem tá fora, cara, é bom que tu saiba muito bem o que tá fazendo ali, porque assim, ali é pauleira para todo lado, né? Tem muita coisa que tem bem mais coisa lá dentro acontecendo do que a gente conseguiu citar aqui. Então, assim, volta e meia vai aparecer ainda, né? Tem muita notícia ruim para sair, isso é fato, tá? Assim, não pensa que, não, agora passou, daqui não cai mais, porque assim, ainda vai ter muita pauleira, tem muito problema lá dentro, muita coisa que ainda não foi veiculada, muita situação que já foi veiculada, mas terão novos capítulos ali na frente. Então, assim, ainda vai ter muita coisa, vai fazer muito barulho esse fundo. Então, assim, não te atira nessa aí, porque eu não vejo motivo para isso. E se você tá dentro, cara, escolhe. Beleza, dane-se, vou ficar até o fim. Então fica, toma essa decisão e beleza, para de te atormentar com essa situação, né? Ou cai fora e, de novo, para de te atormentar com essa situação. A gente aqui tentou mostrar N caminhos alternativos e te ajudar, né? Mas, no final do dia, é isso aí. Tu mesmo vai ter que te olhar no espelho e tomar a decisão. Show de bola. Galera, obrigado. Obrigado quem está nos assistindo. Obrigado, Danilo, Marcelo. Show de bola. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí.